Vamos passar a palavra para o doutor Leonardo, depois Vitor e final Renato. Foi. Bom, boa noite, vereador Daniel Marques, aqui em cumprimento na qualidade de presidente, todos os demais presentes da mesa. Boa noite aos demais vereadores presentes, a todos que nos assistem presencialmente ou online. Eu, na última manifestação, na minha última intervenção na audiência pública, a última audiência pública feita aqui nessa casa, creio que já expliquei de maneira suficiente qual é o papel do Ministério Público nesse momento. Eu não vou entrar exatamente no mérito da proposta que está sendo colocada e vou ressaltar a posição do Ministério Público, que a cada audiência pública e a cada oitiva, atenta das participações dos cidadãos, vem se reforçando. Eu recebi do senhor Gonzalo, por exemplo, o mapa, agradeço muito, o mapa com as intervenções, mas eu já não sei se ele está atualizado ou não. E eu não sei se ele está atualizado porque há um problema estrutural, sim, nesse processo, que todas essas mudanças que estão sendo feitas no projeto de lei, me lembro muito uma expressão em espanhol, mudanças sobre la marcha, que vêm sendo feitas, elas deveriam ter sido feitas no projeto antes de ele chegar à Câmara. Esse projeto deveria ter sido construído coletivamente. Nós passamos por um processo de pandemia, em que as reuniões foram restritas, tivemos que passar por afastamento social. Mas esse processo, eu estou sem máscara aqui, poucos estão de máscara, esse processo já, graças a muito esforço coletivo e, infelizmente, depois de muitas vítimas, não sabia, por exemplo, do falecimento do seu pai, não foi um dos exemplos. Depois de muita luta coletiva também, muita resistência da sociedade, esse processo ficou para trás. Não dá, sinceramente, para se chegar a cada audiência pública e a gente está tratando de um projeto novo. Agora eu reduzi 4 na região oceânica, agora eu reduzi 5 ali, agora eu reduzi 3 ali. Até porque o processo político, ele é naturalmente sujeito a um processo natural de captura. O que é a captura? Os grupos organizados têm capacidade, eu não estou falando de lobbies não, tá? Antes que eu esteja falando de lobbies, e aí, lógico, a gente está tratando de lobbies do setor imobiliário, não estou falando de lobbies. Grupos organizados têm mais capacidade de fazer com que seus anseios cheguem aos agentes políticos do que grupos não organizados. Eu sou morador da região oceânica. Eu tenho uma dificuldade enorme de sair da região oceânica. Não por causa do trânsito, mas porque eu creio que tenha me encontrado lá. Resido muita felicidade na região oceânica. E cada proposta que melhore a região oceânica, a mim agrada bastante. Só que os anseios da região oceânica, eles vêm sendo mais ouvidos porque a população da região oceânica se organiza mais. Talvez porque tenha nível sociocultural mais elevado do que a média da sociedade, da população. Não sei. Os cientistas sociais podem dizer mais do que eu. Mas quais possíveis, melhorias poderiam ser feitas em outras zonas da cidade que não têm a mesma capacidade de organização? Fonseca, o pessoal está trabalhando, não tem tempo de ficar cuidando disso aqui. Não estou dizendo que o pessoal da região oceânica não trabalha, não é isso, tá? A gente tem praia, a gente vai à praia de manhã, toma banho e vai ao trabalho, tá bom? Ou então vai para o home office, mas a gente trabalha. Mas várias outras zonas da região mereceriam uma escuta ativa por parte do município, da Poder Executivo antes do encaminhamento. Esse projeto
Desculpa, ele não pode ficar sendo modificado a cada audiência pública por conta dos gritos de moradores de regiões mais organizadas. Então vamos fazer o quê? Vamos manter tudo do jeito que está originalmente? Não. A questão é que o Ministério Público já se bate, e de novo se bate, leis como essas, aliás, demorou, nós lutamos muito, a sociedade lutou muito para ter o Estatuto da Cidade, que exigisse uma construção coletiva de leis dessa categoria, de leis urbanísticas. E em localidades nas quais nós sabemos que a capacidade de mobilização de moradores, de cidadãos é mais deficiente, aí sim que o Poder Executivo, o Poder Público tem que ser mais ativo na mobilização. Convocar, fazer oficinas localizadas, conversar, escutar, construir modelos, para não se chegar aqui e aplicar mais ou menos com o mesmo raciocínio de mudar por cima. O que se está fazendo aqui é uma mudança por cima, toda hora mudanças por cima. Vamos reduzir de 4 para 8, de 3 para 2. Eu tinha um professor de português que brigava com os alunos quando eles eu não sabia muito o que fazer com a vírgula e salpicavam vírgula no texto. Às vezes parece que estão salpicando gabarito na cidade. E não é isso. Eu sei que não é isso. Eu sei que é um atendimento a demandas, mas demandas ligadas por um processo de captura. Por isso, há um problema de base nesse processo participativo que foi, compreendo, houve um impedimento, já falei, a pandemia cobrou sua conta de todos nós, o processo participativo foi igualmente prejudicado, mas algumas questões, como a participação do Compur, o Compur, ele não tem muito a dizer, por exemplo, quando o processo já é legislativo. O Compur tem a dizer, ou teria que ter tido algo a dizer e ser melhor ouvido na base, nas questões anteriores. E já está bem documentado que o Compur, por exemplo, não estou dizendo que era o único ponto, um exemplo, o Compur não foi devidamente ouvido. No Legislativo, sim, existem certas obrigações de audiências públicas, mas é sobre um processo já formado após uma construção. E aí nós teremos audiências públicas mais enxutas, em que não vem aqui alguém reclamar, eu quero que retire da Curso Torres. Não, mas ali na rua tal tem que reduzir, ali na outra rua tal tem que reduzir. A audiência pública tem que falar do atacado. A gente se perde em audiências públicas tratando de varejo. E um varejo capturado. Eu olho para o mapa, eu trouxe aqui, tem uma técnica do Ministério Público me assistindo, uma outra me assistindo online. Eu entendo mais ou menos um pouquinho de direito, mas várias questões de direito urbanístico eu sou um nécio. Eu preciso de assistência técnica, assessoria técnica. Assistência técnica precisa de geladeira, de assessoria técnica. E se eu, que conheço um pouquinho de direito, preciso, imagina um cidadão comum, que olha para o mapa cheio de mancha, não sabe exatamente o que é o que, onde é o que, falta mapa. E outra coisa oitava audiência pública, a primeira vez que eu vejo mapas, gente, divulgados da população. Primeira vez que eu vejo os mapas ali. As outras audiências de que eu participei, o mapa era projetado aqui no PowerPoint rapidamente, quer dizer, durante a sua exposição e pronto. Mapas, projeções, comparativos entre a legislação atual e a proposta. Tudo isso deveria ter sido trabalhado junto à população num processo participativo. De ganho, e é que está, de ganho de confiança. De vencer a desconfiança. Eu não vou aqui apontar, entrar no mérito, muito no mérito das propostas, apenas alguns pontos que mereceriam que o debate fosse retomado desde a base,
para que a população vença essa desconfiança, para que se mobilize a população para participar nesse verdadeiro processo constitutivo. Porque eu digo, eu não quero ter que ser obrigado a judicializar nada. Não quero ter que ser obrigado a jogar, trazer um terceiro ator aqui para esse processo, que é o Poder Judiciário. Eu não quero ser obrigado a isso. Mas se as circunstâncias impuserem, eu tenho um processo interno de controle. Se eu promover um arquivamento, o Conselho Superior manda voltar e manda outro ajuizar a ação. E um outro que vai ajuizar que talvez não esteja tão inteirado quanto eu desse processo. Então perde-se até na qualidade. Eu quero evitar ajuizamento. Então é por isso que eu venho insistindo muito nesse ponto da participação popular, que é basicamente o principal requisito legal para esse tipo de processo. E aí, se a sociedade, coletivamente, depois de um processo construtivo de construção de consensos, entender que a gente deve botar 47 andares no meio da Curso Torres, Deus que me livre, mas vamos dar um exemplo, botamos ali os 47 andares. Mas é um processo de construção coletiva. Porque uma das grandes questões, algumas das questões que continuam em aberto, são os impactos dessas mudanças na cidade, impactos diretos e impactos indiretos, questão fundamental da falta de infraestrutura. Aliás, a gente estabelece mais ou menos um paralelo, né? Ao mesmo tempo em que se está tratando de um processo por cima de alterar a lei, quando ela já deveria ter sido construída e apresentada e debatida depois dessa construção coletiva, se quer tratar de alterações urbanísticas antes de tratar de infraestrutura. Aliás, não vou chover aqui no molhado, como muitos aqui já falaram. Há deficiências sérias de infraestrutura na cidade que vão ser muito agudizadas com esse adensamento. Esse adensamento vai gerar demandas, né? É uma questão de oferta e demanda. Esse adensamento gera demandas na área de saúde, da educação e da própria infraestrutura. E não há, nesse processo, também um tratamento sobre quais seriam as medidas a serem tomadas. Vamos adensar, e adensamento, como será tratado esse comércio pós-pandemia, por exemplo? Vamos adensar esse comércio da cidade que sofreu os efeitos da pandemia e que já a gente tem áreas do centro extremamente esvaziadas. Vamos adensar e jogar para onde? Quer dizer, são várias questões, tenho aqui várias, muitas já foram remetidas ao Poder Executivo e ao Legislativo por meio da nota técnica, não quero cansá-los a todos, mas são várias questões que, repito, deveriam ter sido trabalhadas na base e que não foram. Simplesmente elas não... As circunstâncias se impuseram, mas as circunstâncias que se impuseram não estão mais presentes. Então esse processo, sim, deveria ter sido... Temos aqui uma oportunidade de uma rediscussão, de uma mobilização forçada de áreas da cidade que não se mobilizam, né? Que não tem a capacidade de aglutinação que tem os moradores de Piratininga, que tem uma... E aí, eu não estou falando mal de nenhuma, não tem uma capacidade... Não conheço uma associação de moradores que agregue tão pouca gente, que tenha tanta capacidade de mobilização como, por exemplo, a SOAME de Itacoatiara. Você não tem em outras áreas da cidade essa capacidade. Então, repito, a mobilização é importante, é imprescindível. Não estou menosprezando os anseios dessas regiões, que são ambientalmente relevantes, mas e as outras? Elas nem foram ouvidas, seja no processo anterior, seja no processo de agora. Então, para concluir, as recomendações do Ministério Público e as recomendações expressas na instrução, as observações colocadas na própria nota técnica, documento técnico encaminhado já ao Executivo e Legislativo se mantém. Noto
de fato, uma ausência de construção coletiva. O meu desejo, repito, não é uma judicialização que vai atrasar ainda mais o processo. E creio que tenhamos aqui massa democrática suficiente para que... Eu não vou aqui me meter no trabalho do presidente da casa, se eu acho que ele tem que devolver ou não. Isso é uma questão política do presidente Cal, mas que temos aqui uma oportunidade para a construção desse processo coletivo. A lei não tem que ser execrada, a iniciativa de atualizar a legislação municipal sobre urbanismo é louvável. Não acho que toda a lei, né, tenha que ser jogada fora, né, jogar água da bacia junto com a criança. Né? Devemos aproveitar essa massa democrática que nós temos, assim, para construir um processo coletivo de formação dessa lei. É isso, não quero cansá-los, mais do que já estamos todos cansados. Confio principalmente no bom senso dos agentes públicos envolvidos nesse processo, porque estão todos imbuídos do sentimento de termos uma cidade cada vez melhor. Isso só se consegue com uma gestão democrática e efetivamente participativa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Vou passar